Como conseguir renda ou aumentar a renda que você já tem? Eu sou Fabrício Basso, educador financeiro, criador do método de finanças Gaste Melhor, e neste vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como eu fiz para aumentar a minha renda, como eu aumentei os meus ganhos, a ponto de quitar as minhas dívidas e começar a investir todos os meses. Então me acompanhe aqui, especialmente se você no momento está sem uma fonte de renda, se você está desempregado ou se o seu pequeno negócio está com dificuldades por causa da pandemia, ou talvez você já tenha uma fonte de renda, já tenha um emprego e gostaria de expandir os seus ganhos, gostaria de ganhar mais, mas não acha que isso é possível ou acha que talvez seja muito difícil, eu quero mostrar para você que não é. Antes da gente continuar falando especificamente sobre a geração de renda, eu quero fazer uma analogia aqui para explicar uma coisa muito importante sobre o conceito de saúde financeira, que tem muito a ver com a geração de renda, com a entrada de dinheiro nas nossas contas. Ter saúde financeira é muito parecido com ter saúde física. A gente consegue perceber quando a gente não tem saúde física, porque a gente vai ter determinados sintomas, determinadas sensações. Às vezes a gente vai lá fazer um exame e percebe que a gente está com algum problema. E na nossa saúde financeira, a gente percebe que as coisas não vão bem quando a gente não consegue eliminar endividamento ou quando a gente não está com o nosso patrimônio crescendo. Essa é a primeira observação que eu quero fazer, porque muita gente está se sentindo confortável hoje. Eu quero que você se sinta talvez um pouco desconfortável, mas é para o seu bem. Porque talvez a sua situação, a sua saúde financeira não seja tão boa quanto você pensa. Com a saúde física também acontece isso. Às vezes a gente até se sente bem, mas aí vai fazer um exame e descobre que está com alguma coisa que nem imaginava, com algum problema, que pode trazer depois consequências mais graves. Então é melhor a gente agir rápido, se dar conta do problema, ao invés de tapar o sol com a peneira. Por isso que eu estou trazendo essa analogia aqui entre saúde financeira e saúde física. Tanto na saúde financeira quanto na física, você precisa de entrada de combustível. No caso da saúde física, você precisa se alimentar bem, adequadamente. Você precisa de entrada de alimento. Para ter uma boa saúde financeira, você precisa de entrada de dinheiro. O combustível da sua vida financeira é a entrada de renda. Se na sua saúde física, se você começar a ingerir menos alimento do que você necessita, do que o seu corpo precisa, isso vai gerar um monte de problemas em você, vai gerar fraqueza, principalmente, e você vai perder um pouco o ânimo, o vigor, se você continuar nessa situação, se você continuar consumindo menos do que você precisa, você pode ter problemas até mais graves. Na saúde financeira é a mesma coisa. Se você continuamente não gera renda suficiente para crescer o seu patrimônio, não é só para pagar a conta, é para crescer o patrimônio, ainda que lentamente. Se você não estiver crescendo, é bem provável que você acabe tendo problemas. E se você nesse momento está sem uma renda, você vai ter que pegar empréstimos, vai ter que pegar dinheiro com bancos e pagar caro por isso, ou vai ficar dependendo de outras pessoas ou até mesmo do governo, às vezes, para ter dinheiro, para receber aquilo que você precisa para viver. É muito importante que a gente se preocupe com isso e tente procurar fontes de renda, mesmo quem já tem uma renda. Procurar outras fontes, fontes novas de renda. Quem não tem uma renda acaba fazendo o quê? Acaba fazendo bicos, trabalhos temporários para trazer um pouco de dinheiro e a pessoa conseguir sobreviver. Essa é uma situação, um dos extremos. Na outra ponta, a gente tem pessoas que já têm uma renda, mas que gostariam de ampliar essa renda. Essas pessoas sentem que não estão crescendo, que estão um pouco estagnadas. E isso pode acabar com o tempo obrigando essas pessoas que não estão com uma renda adequada ou uma renda menor do que elas sentem que é necessário, elas vão acabar tendo que diminuir os gastos, diminuir o consumo, e isso pode ter um impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Quando a gente gasta menos, a gente acaba muitas vezes diminuindo a nossa qualidade de vida. Para evitar esse impacto, o melhor que eu recomendo é que a gente procure controlar os gastos, mas que a gente sempre esteja buscando novas fontes de renda. Principalmente se esse for o seu caso, assista esse vídeo até o final, não só no caso de você não ter uma renda, mas no caso de você querer aumentar a sua renda e não saber como. Eu quero trazer alguns insights aqui, eu acho que vão te ajudar, me ajudaram muito a encontrar formas de gerar dinheiro. Tanto para caso 1, pessoas sem renda, quanto para o caso 2, pessoas com renda menor do que o ideal, existe uma forma de pensar que ajuda a gente a gerar dinheiro, né? Como assim? Uma forma de pensar que ajuda a gerar dinheiro? Sim, normalmente qual é a nossa forma de pensar? Aquelas frases que a gente escuta quando a gente é criança ou mais jovem, adolescente também, e a gente ainda está indeciso quanto à nossa carreira, quanto às coisas que a gente quer fazer no futuro.
principalmente com relação à nossa profissão. Eu, pelo menos, ouvi essa frase muitas vezes, que é a seguinte frase: se você fizer o que você gosta, se você fizer o que você ama, estou destacando aqui o você ama, você não vai precisar se preocupar com dinheiro. Você vai ganhar o suficiente, vai dar tudo certo no final. Essa frase tem um grande problema. Essa frase, ela leva a gente a ficar centrado na gente mesmo. Então, talvez esse seja o seu caso. Você talvez não esteja gerando tanta renda quanto poderia, porque você está pensando nas coisas que você gosta de fazer. Nada errado com isso. Todo mundo quer fazer as coisas de que gosta. É óbvio, né? Claro. É até uma frase um pouco desnecessária essa frase. A gente quer fazer o que a gente ama. A questão é que para gerar renda, essa talvez não seja a melhor forma de pensar. Não que a gente vai fazer sempre coisas que a gente detesta, porque também fica difícil. Mas tem uma pequena mudança na forma de pensar, deslocar um pouco o centro do nosso pensamento, tirar ele da gente e colocar nas outras pessoas, vai te ajudar a gerar renda. Quando você começa a se preocupar com os problemas das outras pessoas. Não é tipo se preocupar, coitadinhos, né, eles estão com um problema. Não, é você ser a fonte de solução para os problemas das outras pessoas, obviamente cobrando por isso. Quando a gente começa a ter essa mudança, quando a gente dá esse clique, imediatamente as oportunidades de ganhar dinheiro se revelam na nossa frente. Elas já estavam aí, só que a gente estava olhando para a gente, né? A gente estava olhando para o espelho pensando, o que que eu gosto de fazer, o que que eu poderia fazer para ganhar mais? Não, olha para quem está perto de você. Inclusive, essa é outra parte da dica. Comece pelas pessoas conhecidas, pelo seu círculo de pessoas conhecidas. Comece a prestar atenção no que elas reclamam, o que que elas gostariam de ter, com qual serviço elas gostariam de contar, que elas não contam no momento, que elas até pagariam por isso. A gente paga feliz até quando a gente encontra alguém que sabe fazer uma coisa pela gente, porque a gente não quer perder tempo aprendendo a fazer aquilo. Poderia dar inúmeros exemplos, mas eu estou olhando aqui para minha janela agora, por acaso. Eu e minha esposa colocamos aqui tela por causa da bebê, para ela não pular pela janela, os animais também, os cachorrinhos também não. A gente colocou essa tela, a gente contratou uma pessoa para fazer isso. A gente poderia ter, talvez, aprendido a fazer, comprado a tela. Tem gente que gosta de tentar aprender a fazer as coisas. Mas aí a gente ia levar um tempão, a gente não ia saber fazer o serviço direito. Foi muito mais rápido e prático pagar, a gente pagou feliz da vida que alguém está trabalhando com isso, colocação de telas em janelas. É um problema que muita gente tem e não sabe como resolver às vezes. Esse é só um exemplo bem simples. Eu vou trazer outros exemplos aqui que talvez sejam um pouco mais específicos. Esse é um exemplo de uma coisa que normalmente as pessoas se especializam nisso, né? Ah, colocação de telas em janelas. Mas tem coisas que você pode fazer que você não precisa se tornar necessariamente especialista naquilo e que vai te trazer dinheiro. Fica ligado aqui nas dicas. Eu vou trazer dicas de fontes de renda extra que você pode começar até hoje, se você quiser. Você pode dar o pontapé inicial hoje para gerar mais renda. Porém, antes dessas dicas, tem uma coisa que eu quero explicar que também é bem importante. Tem duas formas da gente gerar renda apenas. Pode parecer meio contraditório. Não, mas como assim? Tu acabou de dizer que tem muitas coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro. Mas basicamente, as formas de ganhar dinheiro são só duas. Apenas duas. Como que eu gero renda? Ou eu gero renda da forma ativa, a gente chama isso de renda ativa, que é quando você trabalha pelo dinheiro. Você troca o seu tempo e as suas habilidades, você se coloca à disposição para realizar um serviço, portanto, você gasta tempo e você precisa ter uma habilidade, e em troca você é pago por isso. Isso se chama renda ativa. É muito bom, é uma forma de renda bem legal. A gente precisa ter uma renda ativa. Todo mundo começa pela renda ativa, que é quando a gente aprende a fazer alguma coisa e depois vai lá e faz isso por outras pessoas em troca de dinheiro. A vantagem é essa, você troca o seu tempo pelo dinheiro das outras pessoas. Por que que isso é uma vantagem? Porque tempo, quando você é jovem, por exemplo, você tem de sobra, mas você não tem dinheiro. Então você consegue trocar, transformar uma coisa em outra através da renda ativa. Claro que tem também a vantagem de se você faz uma coisa que você gosta, ainda por cima você está tendo prazer em fazer aquilo e ainda é pago por isso. Eu entendo bem disso porque além de eu ser educador financeiro, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu adoro dar aula, gosto muito de explicar as coisas para as outras pessoas, tentar tornar o conhecimento acessível. Além disso, eu também sou músico. E é claro que eu não escolhi ser músico pelo dinheiro, porque senão eu teria escolhido outra profissão, mas realmente é uma coisa que eu gosto demais de fazer tocar, ensinar outras pessoas a tocar, né? O meu instrumento é violino. Então eu sei bem do que eu estou falando quando eu digo que quando a gente gosta, claro que é mais fácil, é melhor para a gente ganhar dinheiro, mas né, lembrando que daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de
gerar renda extra pensando nos problemas que as outras pessoas têm. Eu só quis trazer essa vantagem, mais uma vantagem da renda ativa. Qual que é a grande desvantagem, como tudo na vida tem desvantagens, de quando a gente gera renda ativa? A desvantagem tem a ver também com o tempo. Primeiro, você tem um limite de tempo que você pode trocar por dinheiro. Você não tem como vender as 24 horas do seu dia ficar fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. Você precisa descansar, você precisa ter um tempo para sua família, para fazer outras coisas que não sejam gerar dinheiro. Você só consegue vender mais horas até um determinado limite. A gente pode melhorar isso qualificando mais a nossa hora, nos tornando profissionais mais caros, e aí a gente consegue ganhar mais vendendo a mesma quantidade de horas, porém, não tem como fugir disso. A gente não vai conseguir vender mais do que um determinado número de horas do nosso tempo, nem é aconselhável, porque aí a gente se torna, tem até um termo em inglês, workaholic, que são aquelas pessoas viciadas em trabalho. Esse é talvez o maior problema da renda ativa. Qual que é o outro problema trazido por essa questão do tempo? É que conforme a gente vai ficando mais velho, conforme o tempo passa, talvez a nossa disposição para fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje, com a mesma energia, com a mesma dedicação, a mesma vontade, talvez a gente vá perdendo um pouco isso. A gente cansa de estar sempre trabalhando e prestando um determinado serviço. Ou talvez você não canse, mas você não possa mais prestar aquele determinado serviço, e a renda ativa, ela pressupõe, ela exige que você venda o seu tempo para trocar ele por dinheiro. Se você não tem energia para realizar o serviço, para vender o seu tempo, você não consegue mais gerar renda ativa. Então tem esse grande problema com gerar renda ativa. Qual que é a solução para isso? É você saber que também existe a renda passiva. O que é a renda passiva? É quando você recebe dinheiro sem trabalhar. Aí não é golpe, não é enganação. Como que funciona isso? Através dos investimentos. Quando você recebe lucros, proventos, dividendos das coisas nas quais você investiu dinheiro. Quando eu compro ações e fundos imobiliários na bolsa de valores, ou quando eu compro criptomoedas, ou quando eu coloco dinheiro na poupança, eu também estou comprando um ativo, estou comprando uma coisa, que é uma promessa de pagamento do banco. Isso é colocar dinheiro na poupança. Quando eu faço isso, eu recebo dinheiro sem trocar o meu tempo por aquele dinheiro, sem ter que trabalhar ativamente por ele. Parece muito bom e é. E claro que tem as desvantagens. As vantagens são principalmente essas. Não precisa do seu tempo, nem do seu esforço, nem do seu trabalho diretamente ali para gerar o dinheiro, como é na renda ativa. Porém, a desvantagem é que você precisa de dinheiro para gerar renda passiva. Você precisa de dinheiro como se fossem sementes, eu já falei num vídeo aqui, como se você pegasse o seu dinheiro e semeasse ele, e depois você vai colhendo mais dinheiro e vai semeando mais e vai colhendo mais, até que você tem uma plantação de dinheiro. Você tem um monte de investimentos que geram a renda necessária, talvez para cobrir os seus gastos, talvez não todos os seus gastos, mas uma parte dos seus gastos. Você precisa ter dinheiro para isso. Esse dinheiro tem que vir da renda ativa e você tem que ir direcionando uma parte do que você ganha para transformar em renda passiva depois. E aí você consegue crescer, que foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Como que a gente cresce financeiramente? Só trabalhando cada vez mais? Não, porque aí eu estou só aumentando a minha renda ativa, não está vindo dinheiro de outras fontes, eu estou investindo, eu estou criando fontes de renda extra. Isso é investir. E estou me tornando cada vez mais independente do meu trabalho. As pessoas falam ficar independente financeiramente, mas não se dão conta de que uma das melhores formas de fazer isso é investir. Não é só você, eu pago as minhas contas, eu sou independente financeiramente. Mais ou menos, você ainda é dependente da venda do seu tempo e da sua energia. Investir, comprar ativos para gerar renda passiva é a segunda forma de geração de renda que existe. Outra vantagem da renda ativa, você faz o serviço, troca o seu tempo pelo dinheiro e em seguida ele já vem. Você consegue ele rapidamente. Na renda passiva, para você ter um valor significativo rápido, é mais complicado, você vai se arriscar mais. Ou você vai ter que esperar mais tempo para que dos seus investimentos venha uma renda maior. Renda ativa tem essa vantagem, você consegue gerar dinheiro rápido. Fez brigadeiro, vendeu na rua, recebeu o dinheiro, teve lucro. Investiu? Opa, pode ser que demore um pouquinho para vir o resultado. Fontes de renda extra que você pode conseguir hoje. Vamos pensar então em alguns problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia
Com relação aos seus animais de estimação, aos famosos pets. Na minha época era animais de estimação, hoje em dia é pets. Quem tem pets, quem tem bichinho de estimação, geralmente trata os seus bichos de estimação como se fossem filhos. Isso não é novidade para ninguém, já faz um bom tempo que a gente tem esse tipo de comportamento das pessoas, as pessoas tendo cada vez menos filhos e mais animaizinhos de estimação. Qual que é um dos problemas, dentre vários, que as pessoas que têm animais de estimação enfrentam? Às vezes elas vão viajar, elas têm que sair de casa e elas não têm como levar o bichinho junto e não dá para deixar em casa, não tem ninguém para cuidar. O que foi já inventado, o que já foi criado para conectar pessoas que querem ganhar dinheiro cuidando dos bichinhos das outras e essas pessoas que precisam desse serviço? Já foi criado um aplicativo chamado Dog Hero, se escreve Dog Hero, o herói dos cães, herói canino. Dog Hero é um aplicativo, você baixa hoje no seu celular ou você entra no site, se cadastra, você tira fotos da sua casa, manda para o site e as pessoas que querem um lugar para deixar os seus animaizinhos ou que querem alguém para passear com eles, porque elas também não têm tempo, não estão conseguindo atender os bichinhos, e você pode ser essa pessoa que vai fazer isso para elas. Você vai estar resolvendo um problema, elas vão ficar gratas por você estar fazendo isso e vão te pagar felizes da vida. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já contratei um Dog Hero. Eu tenho 2 cachorrinhos, a gente viajou uma época, a gente teve que deixar eles ali, porque a gente foi para outro país, não tinha como levar junto no avião. A gente deixou praticamente por um mês os 2 animais numa Dog Hero, numa cuidadora. A gente pagou quase, acho que foram uns R$ 2.000 na época. Claro que tem que ser, o pré-requisito aqui é você gostar de animais. Se você não gosta de animais ou você não sabe cuidar, não tem a menor ideia de como se faz isso, aí talvez essa fonte de renda extra não seja para você. Mas se você gosta dos bichinhos, sabe cuidar um pouco pelo menos, e nunca tinha pensado nisso, tá aqui uma fonte de renda que você pode começar a obter hoje ou amanhã. Se cadastra hoje, amanhã, quem sabe você já consegue receber uns bichinhos aí na sua casa e receber dinheiro por isso. Se você fizer um bom serviço, você tiver uma boa avaliação no aplicativo, vai chover gente querendo deixar os bichinhos com você. Eu garanto isso. Eu vi isso acontecer com essa cuidadora, a Flávia. Um abraço para a Flávia, se ela estiver assistindo esse vídeo, que cuidou super bem dos nossos bichinhos. Ela sempre tinha um monte de bicho na casa dela, porque ela tinha uma avaliação muito boa, ela realmente gostava de fazer isso, a gente notava. Se você gosta de bichos, você pode fazer isso para gerar renda extra. Outro problema que as pessoas enfrentam hoje em dia, alimentação, ó. Totalmente diferente do outro problema. Agora vamos olhar para alimentação. Pessoas que gostariam de ter uma alimentação mais saudável, gostam de comida caseira, gostariam de estar cozinhando as suas refeições, não querem ficar sempre comendo fora, porque enjoa, cansa, nem sempre é de qualidade a comida que a gente come fora de casa. Elas gostariam muito se alguém fizesse isso para elas, cozinhasse refeições saudáveis e gostosas. E você se cozinha bem, e daí o pré-requisito é que você goste ou saiba, ou as duas coisas, melhor ainda, cozinhar. Você pode fazer isso, produzir refeições saudáveis para as pessoas que não têm tempo de fazer isso. Você pode começar isso, eu conheço pessoas que fazem isso. Começa vendendo para quem você conhece. Você, inclusive, vai testando, ver o que as pessoas gostam, o quanto elas estão dispostas a pagar pelas suas refeições, até para você encontrar um preço legal, né, para vender. Mas isso aqui também, certamente, é uma coisa que é um campo grande aí que pode crescer bastante. Muita gente ainda precisa desse tipo de serviço. Pré-requisito, como eu disse, gostar e saber cozinhar. Gostar de e saber cozinhar. Agora, os próximos exemplos, além de a gente estar tratando de problemas que as outras pessoas têm, a gente vai estar tratando de habilidades que você tem, que você precisa ter. Essas duas que eu vou falar agora dependem que você tenha algumas habilidades, mas também são problemas que as outras pessoas enfrentam e que você pode ajudar a resolver. Continua valendo esse mesmo princípio, essa mesma forma de pensar. Aulas e cursos, tanto presenciais quanto online. Você pode ensinar os outros, esse é o pré-requisito, gostar e ter jeito para ensinar as pessoas qualquer assunto que você tenha conhecimento, que você tenha um pouco de conhecimento. Qual que é o grande empecilho aqui para as pessoas fazerem isso hoje em dia? Eu tinha essa trava mental de pensar que você precisa conhecer tudo sobre um assunto antes de ensinar os outros. No meu caso, por exemplo, eu sou fluente em inglês, eu falo inglês fluentemente, eu morei nos Estados Unidos por 2 anos. Eu posso ensinar outras pessoas a falar inglês, inclusive eu faço isso na minha profissão. Eu sou professor de música e inglês. E no começo, alguns anos atrás, quando eu pensei em procurar uma fonte de renda extra, indo por esse caminho de dar aulas de inglês, eu fiquei um pouco travado porque eu pensei, não, mas eu não tenho formação específica para dar aula de inglês. Será que eu posso sair ensinando? Daí eu até fui conversar com a minha antiga professora de inglês e ela me disse, olha, tu sempre pode ensinar pessoas que não sabem nada. Os iniciantes vão se beneficiar com
as tuas aulas. Porque se você sabe um pouco sobre um determinado assunto, você já sabe mais do que um iniciante. Essa forma de pensar, que a gente não se dá conta muitas vezes, a gente se subestima de certa forma, vai com certeza nos ajudar a encontrar fontes de renda. Não só inglês, outras coisas que você saiba, outros conhecimentos que você tenha. Tocar um instrumento, algum jogo que você domine, que você pode ensinar aos outros, algum outro conhecimento específico que você talvez nem se dê conta de que é valioso. Ofereça para as pessoas de novo. Comece pelo seu círculo mais próximo, pessoas que você conhece, que te seguem, amigos seus que estão no Instagram, no Facebook. Começa divulgando por ali e vê o que acontece. Certamente você vai encontrar pessoas dispostas a pagar para aprender alguma coisa com você, especialmente se a pessoa não tiver conhecimento e ela quer começar a aprender sobre aquele assunto. Uma dica que já está um pouco batida, né? A gente está com muita gente já que faz Uber, mas se você sabe dirigir, se você gosta de dirigir, é outra possibilidade. A quinta forma de a gente gerar uma renda extra é com artesanato, se você sabe fazer artesanato. Eu sei que isso é uma atividade que gera renda porque a minha esposa faz artesanato. Ela consegue ganhar dinheiro com isso todos os meses, sempre que ela vai lá, ela faz bonecos, né? Mas pode ser que você saiba fazer outras coisas. Ela sabe costurar, pode ser que você produza outros objetos ou talvez costura também. Você pode colocar fotos nas suas redes sociais e oferecer o seu produto ou mesmo oferecer aulas de artesanato para as outras pessoas. De novo, pensando naqueles que não sabem nada, você sempre vai saber mais do que eles se você já tem um conhecimento sobre algum determinado assunto. Agora, a gente também tem fontes de renda extra passiva. Também quero trazer alguns exemplos dessas fontes de renda que não dependem do seu trabalho, não dependem de você vender o seu tempo e a sua energia para receber dinheiro daqui. Você só precisa o quê? Dinheiro. Quando você já conseguiu uma renda extra ativa, talvez, se a sua situação estiver confortável, você está conseguindo pagar suas contas, você está com as dívidas controladas, é interessante e importante que você se preocupe também em crescer, ou seja, obter fontes de renda passiva, começar a investir para, com o tempo, ir colhendo os dividendos e colhendo os lucros que você vai ter com os seus investimentos. Por onde que a gente começa? Muita gente tem medo de investir porque não sabe o que vai acontecer, vou perder meu dinheiro. Se eu fizer alguma coisa muito errada, o que eu recomendo? Que a gente comece com fontes de renda que têm alta previsibilidade. Fontes de renda que a gente consegue prever melhor quanto vão render. Ou, dito de outra forma, fontes de renda que não têm volatilidade. O que é volatilidade? É a oscilação no valor. Vou dar um exemplo. A poupança, que todo mundo conhece, é um investimento muito ruim, uma rentabilidade realmente péssima. Mas a poupança ela tem essa característica. Ela é altamente previsível. Ela está sempre crescendo bem devagar, bem pouquinho, mas ela nunca oscila para baixo, depois para cima. Não tem um mês que você vai olhar a poupança e está lá, rendeu um monte e no outro rendeu negativo. Não, a poupança ela vai sempre crescendo lentamente. Ela tem alta previsibilidade. Por quê? Porque ela é um investimento de renda fixa. Eu recomendo que você comece a investir pela renda fixa, porque ela é mais fácil de entender também, além de ser mais previsível. Mais fácil de entender em que sentido? Quando você investe em renda fixa, você empresta dinheiro a juros. É isso. Renda fixa, qualquer forma de investir em renda fixa é empréstimo a juros. Você empresta para o banco e o banco te dá um papel, como se ele te desse um papel, onde tem uma promessa de pagamento, um título da dívida pública, um título do Tesouro Direto, uma poupança, um CDB, é como se fosse um pedaço de papel em que o banco escreve: eu, banco tal, prometo te pagar fulaninho que está me emprestando dinheiro, tantos por cento, se você deixar o seu dinheiro aqui por X tempo. Assinado, banco. É isso que é investir em renda fixa. Muito fácil de entender. Tem aí a questão do tempo e da rentabilidade. A poupança, por exemplo, a promessa de pagamento da poupança, muita gente não sabe disso. É que o banco vai te pagar uma determinada porcentagem a cada 30 dias. Tem gente que saca antes do tempo, não recebe nada de rentabilidade, tira só o dinheiro que colocou. Mas a vantagem é que ele não oscilou para baixo. O dinheiro que você colocou está lá intacto, pelo menos ele não teve diminuições. Por isso que é legal começar por aqui. O que é interessante? Tesouro Direto, que são títulos da dívida pública. Traduz isso. Eu empresto dinheiro para o governo do Brasil e ele me paga com juros. Tem gente que se apavora quando eu falo isso, mas é o governo do Brasil, embora não pareça, é o pagador mais garantido que existe no Brasil. É onde a gente tem maior segurança para investir. Por quê? Porque a garantia desse pagamento é o próprio Brasil, é o país inteiro com todas as suas riquezas, garantindo que quem emprestar dinheiro para o Brasil vai receber com juros. É a coisa mais segura que tem
Vale a pena você pesquisar Tesouro Direto, vou trazer vídeos aqui também sobre esse assunto, especificamente renda fixa. E também títulos bancários. O que é um título bancário? Você emprestar para o banco, ao invés de prestar para o governo do Brasil. Um CDB, quando você empresta através de um CDB, você está fazendo isso. Você está investindo em renda fixa, que é previsível, você não vai ter talvez grandes ganhos, mas você já sabe mais ou menos quanto o seu dinheiro vai render depois que você esperar ali pelo tempo determinado que diz ali no CDB. Eles são um contrato, né? Se a gente para pensar, um contrato com rentabilidade combinada previamente. Você combina antes quanto que vai ser a rentabilidade. Quero mostrar uma imagem aqui de um investimento de renda fixa. Estou mostrando aqui na tela, então, um exemplo de um CDB, um título de dívida bancária. Por que dívida bancária? Porque o banco está emitindo uma dívida, ele está contraindo uma dívida, ele está pegando o nosso dinheiro emprestado, agora ele está devendo para a gente. É isso que é um CDB, Certificado de Depósito Bancário. No caso desse CDB aqui específico, é o CDB do Banco Inter. Eu tenho um dinheiro nesse CDB, por exemplo. O que ele tem de vantajoso? Ele é um CDB pós-DI liquidez diária. Ah, legal, né? Para quem não sabe o que é pós-DI liquidez diária, não quer dizer nada isso aqui. O que quer dizer isso? Liquidez diária quer dizer que eu posso sacar todos os dias e eu não vou perder dinheiro. Ah, isso já é interessante. Tem CDBs que não têm liquidez diária, que a pessoa só pode sacar sem perdas lá na data do vencimento, que esse título também tem, ó. Inclusive esse aqui já venceu, 5 de janeiro desse ano, de 2021. Mas esse CDB o banco fica emitindo aí continuamente, então você sempre encontra ele disponível no Banco Inter, por exemplo. Outros bancos também têm os seus CDBs, você tem que sempre observar a data de vencimento e você tem que ver se esse CDB tem liquidez diária, se você consegue sacar todos os dias sem perdas. E a rentabilidade dele é 100% do CDI, já é quase o dobro da poupança. A poupança rende 70% do CDI atualmente. Isso aqui já é mais interessante do que deixar o seu dinheiro lá na caderneta de poupança. É uma maneira de a gente começar já um pouco melhor do que a poupança. CDB. Tem que tomar cuidado com os prazos. Tem CDBs que não são de liquidez diária, como eu já disse. Tem que tomar cuidado com a rentabilidade. Se for muito menor do que 100% do CDI, talvez acabe perdendo para a poupança, porque o CDB tem cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos. Vou fazer também um vídeo tratando mais longamente sobre esse assunto, porque é por onde a maioria de nós começa a investir, né? A renda fixa realmente é uma coisa importante da gente conhecer e entender. Também existem investimentos que têm menor previsibilidade, que são mais voláteis, que oscila mais os valores. Quando você coloca o dinheiro nesse outro tipo de investimento que eu vou falar agora, o seu dinheiro pode diminuir, dependendo do dia em que você olha para ele. Aí talvez você se apavore já com essa informação. Não, então não vou colocar meu dinheiro lá, pode ser que eu perca. Pode ser que realmente, dependendo do investimento, você coloca 100, se você for sacar daqui a 2 meses, você esteja só com 80. Pode acontecer, porque renda variável tem volatilidade, tem oscilações de valor. Mas então, se a gente para pensar, por que as pessoas investem nisso? Porque a possibilidade de ganho é ilimitada. A renda fixa eu já expliquei e você entendeu. O ganho que você vai ter já está ali determinado, já está contratado. De antemão, você sabe que você vai ganhar 10% ao ano, ou você vai ganhar IPCA mais 5%. Eu vou explicar o que é isso. Mas é uma coisa que já está combinada. Você já sabe que vai ser assim. Renda variável, não. Pode acontecer alguma coisa catastrófica ou uma coisa muito boa que faz com que o seu investimento em renda variável despenque ou dispare. Como a gente sabe que existe a possibilidade de disparar ou de crescer, pode ser que cresça lentamente também, tem renda variável que cresce aos poucos, mas cresce mais do que a renda fixa, embora seja um pouco mais arriscado. Como a gente sabe que tem essa possibilidade de ganho, a gente também investe em renda variável. A gente tem que saber dosar, colocar um pouco de dinheiro nas duas coisas. Exemplos de renda variável. Antes de entrar nesses exemplos, a gente tem que ter uma reserva, por menor que seja, antes de colocar o nosso dinheiro em renda variável, na renda fixa, justamente para que, se a gente precisar de um dinheiro no dia a dia, às vezes acontece um mês que você teve algum problema, alguma dificuldade financeira, precisa do dinheiro. Você tem que ter esse dinheiro guardado na renda fixa, porque aqui ele não oscila. Você pega e não tem perdas. Na renda variável, pode calhar de acontecer, pode ser que você, naquele mês que você precisa do dinheiro, a bolsa de valores despencou e você tem menos dinheiro do que você colocou anteriormente. Feita essa ressalva, é legal a gente conhecer esses ativos, essas maneiras de investir que são potencialmente mais rentáveis, que a gente pode ganhar muito mais mesmo do que na renda fixa. Eu vou mostrar duas coisas que a gente pode investir.
ações e fundos imobiliários dentro de renda variável e mercado de criptomoedas, o famoso Bitcoin. Ações e fundos imobiliários, vou compartilhar com vocês, fazendo uma ressalva de que não é uma recomendação de investimento, eu estou só mostrando dois exemplos, um fundo imobiliário, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre fundos imobiliários para explicar o que é isso, mas basicamente são investimentos de renda variável que investem em mercado imobiliário. Não necessariamente comprando prédio e alugando apartamentos, mas outras coisas que têm a ver com o mercado imobiliário. Esse fundo imobiliário aqui, ó, se a gente olhar quanto que ele rendeu nos últimos 12 meses, a gente vai ver que foi 11,69%. A poupança nos últimos 12 meses rendeu menos de 2%. Aqui a gente tem algo que rendeu mais de 5 vezes além do que rendeu a poupança. Aqui está uma das medidas, uma das métricas que a gente observa para saber se um investimento vale a pena, é saber o quanto ele rende. Claro, tem outras coisas que é importante a gente observar, mas aqui só para mostrar, com R$ 105 no dia que eu fiz esse print aqui esse site se chama Status Invest, a gente consegue analisar lá fundos imobiliários e ações. No dia que eu fiz o print dessa tela, a cotação do DEVA11, que é o Devante Recebíveis Imobiliários, que é esse fundo imobiliário, estava em R$ 105,96. Você conseguia comprar uma cota com R$ 106, né, arredondando. Você teria ganho se tivesse comprado ele há um ano atrás, 11,69%. Que é uma rentabilidade excelente. Tem alguns problemas aqui, ó. Então, aquilo que eu falei, o que é oscilação, o que é volatilidade? Isso aqui dentro de 5 dias, olha o que aconteceu com o preço desse fundo aqui. E se a gente olhar 6 meses, tem gente que se apavora. Ó. Se a gente clicasse aqui em 6 meses, a gente veria que ele teve muita volatilidade, que ele oscilou muito para cima e para baixo, o preço da cota. Como que eu sei disso? Porque ele chegou até R$ 155, subiu até lá, mas ele também desceu a 104. Então, teve uma oscilação, uma diferença aqui de R$ 50 da maior cotação para a menor cotação no último ano, nas últimas 52 semanas. A cota caiu 24% nos últimos 12 meses. Então, aquilo que eu expliquei antes. Se você colocou todo o seu dinheiro aqui e precisou dele, pode ser que você acabasse perdendo dinheiro, porque a cota teve desvalorização. Vale menos hoje do que valia nos últimos 12 meses, mas o dividendo, o lucro que ele pagou foi de quase 12%. Outro exemplo aqui, uma ação ISA-CETEP, que é uma empresa do setor elétrico, se não me engano, se chamava Transmissão Paulista. Aqui a gente tem uma ação que também é boa pagadora de dividendos, divide os seus lucros, ó, bem parecida a rentabilidade com aquele fundo imobiliário. Tem umas vantagens aqui, nos últimos 12 meses, isso não é garantido que vai ser sempre assim, isso foi o que aconteceu do ano passado para cá. O valor individual da ação, R$ 26, mais baixo do que o fundo imobiliário mais barato. E ainda por cima, quem comprou há 12 meses atrás teve uma valorização de 45%. Isso aqui é uma rentabilidade muito grande. Hoje, talvez a pessoa que comprou há um ano atrás teria até interesse em vender essas ações, se ela precisar, ou se ela quiser investir em outras coisas, porque cresceu bastante a cota, o valor da cota subiu muito. Aqui a gente ganharia das duas formas, valorização da cota e pagamento de dividendos. Então, duas opções de renda variável. E a terceira coisa que eu quero falar é sobre criptomoedas. Essas aqui são algumas das minhas criptomoedas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque isso aqui é fascinante, é muito legal. E dá para ganhar muito dinheiro com isso, mas tem que saber que isso aqui é bem arriscado. Eu comprei essas criptomoedas em março. Algumas aqui eu já tinha há mais tempo, mas essas aqui, ó, todas essas eu comprei em março. Sempre pequenos valores, no máximo R$ 100 aqui, ó, algumas menos de 100 até 80, 70, 48. Eu sempre coloco pouco dinheiro porque isso aqui é muito arriscado. A chance de perder o dinheiro é muito grande. Vejam que eu tinha valores relativamente pequenos aqui investidos nesses diferentes ativos. É quase como se fossem em diferentes empresas. A gente poderia pensar assim para entender melhor o que são criptomoedas. Mas vejam que existem muitos tipos. Eu tenho só alguns, poucos, existem muitos mesmo. O que aconteceu? Aqui a gente tem um potencial de crescimento, de valorização gigantesco. Olha o que aconteceu com uma dessas criptomoedas que eu comprei em março. Eu paguei R$ 75 por 3 dessas moedas que se chama Axie Infinity, AXS. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. Estou só mostrando o que aconteceu comigo para provar para vocês. Está aqui, ó. Eu vendi por R$ 765. Então, é um mercado que você pode conseguir uma valorização de 10 vezes o que você colocou ali com um intervalo de 4 meses apenas. Claro, correndo pouco risco se você colocar pouco dinheiro. Eu coloquei só 75.
porque eu sabia que era arriscado. Eu estava preparado para perder esses 75. Isso que tem que ter, essa preparação mental, digamos assim, e financeira também, de ter as reservas na renda fixa, para colocar aqui um dinheiro que, se a gente perder, não vai tirar o nosso sono, a gente não vai ficar sem dormir pensando naquele dinheiro. Quis mostrar para você que existem essas possibilidades de criação de fontes de renda extra que dependem do seu trabalho e as que não dependem. Sobre esse vídeo é isso, sobre esse assunto eu vou terminando por aqui. Gostaria de pedir mais uma vez que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse aqui no canal. Vou trazer um vídeo também a respeito só de criptomoedas e Bitcoin, porque eu sei que é um assunto que muita gente quer aprender e realmente eu consegui resultados muito bons nesse mercado. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê no nosso próximo vídeo.